Fala, povo de Deus! Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Fomos criados para relacionamento, sabia disso? Mas qual a importância do relacionamento? Viu Deus que o homem estava sozinho. Tinha a intimidade do homem com Deus, mas faltava a intimidade do homem com alguém. Alguém que parecesse com ele. Alguém que fosse idôneo, ou seja, que fosse de uma certa forma igual a ele. Porque os relacionamentos são uma profunda necessidade humana, você já se perguntou? Porque através deles nós buscamos alguma coisa. O homem busca muitas coisas através do relacionamento. Nos relacionamentos nós buscamos ser auxiliados, ser ouvido, ser cuidado, às vezes até mesmo ser questionado, ser compreendido em respeito ou em relação aos nossos pensamentos. E buscamos correspondência. O que é correspondência? É reciprocidade. Como assim? Amar e ser amado, dar e receber, falar e ouvir. Relacionamento é muito importante para isso, sendo que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Então, desde o princípio, você já se perguntou como Deus era desde o princípio? Como era Deus antes da criação, antes do mundo, antes do homem? A Bíblia diz que no primeiro versículo você vai ver que quando Deus criou a terra, no início da Bíblia, quando Deus criou a terra, ele viu que a terra era sem forma e vazia e ele falou, façamos, ou seja, existia mais alguém. E nós lemos no desenvolver da palavra, no desenvolver da Bíblia, nós lemos que havia ali já três seres naquele momento: Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, como muitos conhecem. No livro de João, ele diz que no princípio, ou seja, na criação, no início de tudo, ele era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse Verbo? Quem era essa palavra? Jesus. Ele estava lá desde o princípio. Através dessa palavra, tudo foi criado. Ele diz que sem ele, nada que foi feito se faria. Então, desde o princípio, Deus já tinha um relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo. Desde o início Deus já se relacionava. Deus nunca foi alguém sozinho. Então nós, sendo imagem de Deus, criaturas de Deus, nós também fomos feitos para não vivermos só. Nós fomos feitos para nos relacionar. Porque relacionamentos produzem em nós uma fonte de crescimento. Eles nos ajudam, nos auxiliam nos momentos em que precisamos. Tem pessoas que vêm, que são enviadas pelo próprio Deus para nos ouvir, para nos dar ideias, para nos criticar quando nós temos uma ideia meio errada. Então às vezes a crítica também leva ao aperfeiçoamento. Porque se hoje eu tenho uma ideia e eu exponho essa ideia a alguém e esse alguém que eu expus essa ideia vem e fala, olha, tá muito boa a sua ideia, mas se você fizer isso aqui, se você aprimorar dessa forma, então às vezes a crítica é uma crítica para a construção, é chamada de crítica construtiva. Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar porque já passaram por frustrações, já passaram por problemas, por dificuldades em suas vidas, já enfrentaram todo tipo de coisa e têm dificuldade de se relacionar. Relacionamento gera atrito entre pessoas, porque são pessoas contraditórias, são pessoas diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes. Então, tudo isso é para que haja um crescimento, para que haja um aprimoramento. Então, pessoas deixam de se relacionar porque tem medo, porque acha que não dá certo, porque tal pessoa não pensa igual a mim, mas eu sou de esquerda e tal pessoa é de direita ou vice-versa. Eu sou conservador e aquela pessoa não é. Mas, às vezes, um simples diálogo pode gerar uma aproximação. Por isso que o mundo é o que é hoje, por isso que o mundo foi criado, por isso que o mundo foi desenvolvido, por isso que existe diferentes tipos de estilo musical, por isso que existe diferentes tipos de roupa, por isso que existe diferentes tipos de corte de cabelo, diferentes tipos de pessoas. Por quê? Porque o mundo é uma mistura. Não ia dar certo se fosse tudo igual. Entenda que você precisa se relacionar. Entenda que no relacionamento pensamentos são diferentes. Atitudes são diferentes, coisas são diferentes, entendimentos são diferentes. Então você precisa de maturidade para lidar com todo e qualquer tipo de pessoa. Que você precisa disso, de maturidade. Jesus, ele veio ao mundo, ele aprendeu, ele entendeu a sociedade e ele lidou com todos os tipos de pessoas. Nos lugares que ele ensinou, nos lugares que ele passou e até mesmo curou, ele esteve ali com todo tipo de pessoas, dos mais santos, segundo eles mais santos, aos mais pecadores dos homens. Então ele entendeu todos os tipos de pessoas, porque Jesus veio para se relacionar.
A Bíblia diz que ele diz: eu vim resgatar aquilo que se havia perdido. E o que foi perdido? Aí você volta lá no Éden, lá no jardim, no capítulo 13, o versículo 8. Eles ouviram a voz do Senhor pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim, porque eles haviam pecado e desobedecido à voz do Senhor. Daí surgem as deformações nos relacionamentos, porque as pessoas não se entendem. O que acontece? Existem relacionamentos superficiais, são relacionamentos sem profundidades. E o que acontece? Se você for ver nos dias de hoje, por que tem aumentado o número de divórcios? É só a gente voltar às raízes, o princípio de tudo. Por que as pessoas se separam? Por que elas se divorciam hoje? O divórcio é o resultado de pessoas que não se conhecem no seu namoro. Aí vai, se casa, acha que conheceu a pessoa, mas não conheceu. Acha que entende a pessoa, mas não entende. Aí depois a pessoa se mostra quem é. Por isso que nós falamos da importância do namoro, mas o conhecer, né? Porque o namoro não é a fase de beijinhos, o namoro não é aquela fase de agarra-agarra, de melação, não. O namoro é a fase de conhecimento. A fase de agarra-agarra, de melação é no casamento. No casamento você aproveita tudo isso porque é bom demais. Mas no namoro é tempo de se conhecer, véio. É tempo de entender a pessoa, de entender o lado da pessoa, de ver o temperamento daquela pessoa e pedindo a graça e a orientação de Deus. Será que é da sua vontade? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E pensar no seu futuro. Será que é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Os relacionamentos através de aparência, existe muito hoje. Relacionamentos falsos, não sinceros. Existe muito nos dias de hoje, pessoas que só parecem ser, mas não é. Você olha aquele casal ali na rede social principalmente. Olha aquele casalzinho, tá bonitinho. As pessoas estão todo dia postando foto. Ai, você é o amor da minha vida, eu quero viver com você o resto da minha vida. Ai, você é tudo que eu quero. Quando vai ver nos bastidores, o cara tá batendo a mulher, o cara tá espancando a mulher. Quando vai ver por trás, tá fazendo isso e aquilo, não. Relacionamentos superficiais. Às vezes as pessoas falam: ah, você é meu amigo. A pessoa chega até você, bate no seu ombro: você é meu amigo, você é tal pessoa e eu te considero muito, famoso coxinha, né? Minha autarquia, você é um caminhão cheio de areia, cheio de alvenaria. Aí quando a pessoa sai, que você nada, aquele cara nada, aquele cara não presta e tal. Então temos que ter cuidado com tipos de relacionamentos. E o pecado, desde o princípio, o pecado ele degenerou isso. Que eu queria chegar a dizer que o relacionamento ele é fundamental, o relacionamento é principal, é algo que Deus criou. Relacionamento foi dado por Deus para o crescimento, para mostrar quem Ele é de verdade, que Ele é um ser relacionável. Desde o princípio Ele quis se relacionar com o ser humano, desde o princípio Ele quis ser amigo do homem, mas o homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou pecador e inimigo de Deus, infelizmente. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, muitos voltaram aos seus caminhos, muitos tentaram voltar ao que era, mas a maioria pecou, a maioria desobedeceu e muitos hoje ainda estão pagando e vivendo o que estão vivendo porque desobedeceram a Deus, desobedeceram a voz do Senhor. Então o pecado degenera o relacionamento, o pecado ele desmonta tudo. E quais são os relacionamentos que o pecado degenera? Primeiro, os relacionamentos entre pessoas. No versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, diz que os olhos dos dois foram abertos e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. A desobediência nos mostra o quanto somos incapazes. A desobediência nos mostra o nosso pior lado. Às vezes parece que o pecado é bom, que o pecado é razoável, que é gostoso, mas chega um tempo em que você vê que você não é quem você pensa que é. Então o pecado degenerou o relacionamento entre as pessoas e o relacionamento com Deus. No versículo 9, quando Deus chega, ele diz o seguinte: o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? Eu imagino que eles tinham uma conversa mais aberta, uma conversa mais íntima. Às vezes nós queremos ser bem-sucedidos em nossas vidas, mas ainda temos coisas pendentes com Deus que precisam ser resolvidas. Resolva isso e você vai ser bem-sucedido com Deus. Busque e volte ao relacionamento com o seu Pai. Então, olha o que o pecado faz. Ele destrói o relacionamento com o próximo, ele destrói o relacionamento com Deus e o relacionamento com as responsabilidades. Como assim? Adão chega e fala para Deus: olha, a culpa aí não foi minha não, foi da mulher que o Senhor me deu. Opa aí. Adão bota a culpa em Deus agora por causa da mulher que ele deu para ele. A mulher que Deus deu para ajudar, para auxiliar,
Então, colocando essa culpa, o que acontece? O pecado, ele quebra o compromisso com as responsabilidades. Livro de Gênesis 3:12, em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 7, também o apóstolo Pedro vai falar sobre as responsabilidades do marido para com a esposa. Então são responsabilidades que nós temos que levar para a vida inteira. Então o pecado destrói isso e precisa ser regenerado, precisa voltar e não degenerado. Esses princípios, essas atitudes precisam ser colocadas no lugar. Precisamos buscar relacionamentos para o nosso crescimento, precisamos buscar relacionamento para o nosso desenvolvimento. Então, um mundo sem relacionamento não funciona. Um sistema sem relacionamento não funciona. Uma igreja sem relacionamento também não funciona. Então, às vezes nós queremos nos relacionar, até vamos à igreja, mas não temos um relacionamento. Então, que Deus possa te abençoar, que os seus relacionamentos venham crescer, que a sua família, o seu relacionamento familiar venha melhorar, que a sua vida um com o outro também venha melhorar, venha crescer, tá bom? E que a sua casa tenha paz, saúde e harmonia todos os dias, que a sua vizinhança também seja abençoada através de você. Lembre-se, você é o sal da terra e a luz do mundo. Lembre-se que o sal veio para temperar, para dar sabor à comida. Lembre-se que a luz ela não pode ficar embaixo da cama ou dentro de um cesto, escondida. A luz é tipo a luz que eu tenho aqui, na minha frente. Ela está clareando o meu rosto. Então a luz ela veio para mostrar, ei, tô aqui, ó. Quando você acende a luz, ela fala, ei, tô aqui, ó, no escuro. Então não há escuridão onde há luz, em nenhum lugar. Pode ser a menor que for. Se há escuridão, se acende uma candeia, se acende um flash, se acende uma lanterna, isso já muda, já fica diferente. Então você é luz, você é sal, você veio para salgar, para temperar, para fazer a diferença e para criar relacionamentos bons e para ensinar as pessoas também a se relacionarem. Vejamos que nós precisamos ser exemplos na terra, tá bom? Nós precisamos ser a mudança na terra, nós precisamos mudar e nós precisamos ser o que nós dizemos que somos. Crie relacionamentos, busque perdoar um ao outro e você crescerá e Deus fará grandes coisas na sua vida. Tem coisas que precisam ser mudadas e precisam ser mudadas sim. Não são coisas que você olha assim e coloca lá no lado, isso aqui eu arrumo depois. Tem coisas que precisam ser feitas agora. Então faça isso, que o Senhor Jesus venha te abençoar, que o Senhor Jesus venha te dar paz, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus.